primeiro ponto básico você tem um eleitor do Lula que vai votar no Lula de qualquer jeito, você tem um eleitor do Bolsonaro que vai votar no Bolsonaro de qualquer jeito, e a eleição ela é uma disputa do indeciso, do pouco engajado, do que não presta muita atenção, que não tem uma filiação automática a algum lado, é aí que é o campo. Então, a avaliação da qualidade, da eficiência, da eficácia de uma campanha é o quanto você está avançando nesse centro, nesse eleitor que está em disputa, né? Enfim, então, essa é a primeira lente que eu tento olhar tudo. Então, assim, a nossa pauta, né, que é falar da campanha, falar, por exemplo, nessa decisão de colocar um holofote no Master. Para o eleitor, o que eu vejo, né? Ele primeiro acha que é um escândalo distante dele, essa coisa de bilhões, fundos de investimento, bancos, né? Isso é uma coisa ainda um pouco abstrata. Ele fica com a impressão que o sistema é corrupto, que o Brasil é corrupto, que Brasília é corrupta, né? Que os políticos, é uma casta de pessoas que só pensam neles e são corruptas, o que, vamos combinar, também não está tão longe da realidade. Enfim, e é difícil para ele entrar. Mas espera aí, esse escândalo é 37,3% mais do PT do que do... Entendeu? Porque o peso do Rui Costa ou o peso... Ele tem uma impressão geral que as coisas como estão hoje, elas estão muito corruptas e realmente é impressionante a facilidade como um cara como o Vorcaro entrou no núcleo do poder e em muito pouco tempo já estava comprando todo mundo, enfim, pagando e tendo o tipo de espaço e associação que ele teve. Então, esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte também, temos que lembrar uma coisa que talvez seja óbvia, mas vamos lá. É claro que é normal e faz parte da campanha você lembrar podres do seu adversário, a chamada campanha negativa. Ok, isso é do jogo, vai fazer, tem que fazer, todo mundo dos dois lados vão fazer. Agora, ninguém vota no Flávio Bolsonaro. As pessoas estão votando no filho do Jair Bolsonaro. Entendeu? O Flávio não tem nenhum voto, né? Numa campanha presidencial, né? Eles estão votando no filho do Bolsonaro, porque o Bolsonaro está preso e inelegível. Então, se apresenta o filho e o eleitor está votando no representante do Jair Bolsonaro. E ninguém melhor do que o filho mais velho. Ok. Então, o único meio que eu vejo de campanha negativa, a gente vai discutir o que você pode falar em termos do que nós chamamos de campanha positiva. Mas em termos de campanha negativa, o único caminho que eu consigo ver é uma tentativa de desconstrução do Jair e do governo dele. Ele foi presidente da República por 4 anos. Então... que é o que o PT está tentando fazer com aquele vídeo que o próprio Flávio publicou com imagens da época do governo Bolsonaro, com pessoas recolhendo comida do lixo e tal. Que é o que aí eu vejo um caminho. Aí eu vejo um caminho. O Jair perdeu aquela eleição de 2022. De algum motivo teve a perder. Eu colocaria muito na conta da pandemia, né? A pandemia, ela tirou mandatos de presidentes e líderes no mundo inteiro. Né? Na conta da forma como ele lidou com a pandemia, né? Exatamente. Então... Não, mas independentemente da forma como ele lidou na pandemia, a maior parte dos líderes que estavam no governo durante a pandemia perderam a eleição. Sim, foi por um fio de cabelo, né? Se ele tivesse lidado de outra maneira... Claro, mas o Trump perdeu. A pandemia, mesmo para os políticos que geriram bem a pandemia, todo mundo se ferrou. Sim. Todo mundo, aquilo causou um desgaste. Não que o Trump também seja um bom exemplo de boa gestão da pandemia. Não é, evidentemente. Bom, todo mundo foi punido, né? Ali naquela eleição. Então, assim, haveria uma possibilidade de você tentar tirar pontos do Flávio fazendo críticas ao governo e ao projeto político que ele representa. Agora, na pessoa física, na história do Flávio, ficar falando de loja de chocolate, da mansão que ele tem em Brasília, e eu não estou dizendo que não são assuntos que não vão aparecer e é normal que apareça, e isso faz parte da campanha, mas eu não vejo isso como decisivo. Se as pessoas continuarem achando que o Jair Bolsonaro, no geral, ele é uma opção melhor do que o Lula, eles vão votar no filho dele. Então, eu só vejo um caminho para fazer uma diferença maior
numa possível desconstrução dos 4 anos do Bolsonaro, na gestão da economia pelo Paulo Guedes, na gestão da segurança, na gestão do que foi a pandemia, entendeu? Falar, olha, vocês estão votando na volta disso aqui. Eu acho que aí poderia ter um caminho. Muito mais do que ficar falando da loja de chocolate da Copenhague, do Via Parque. Que, ok, a gente sabe o que aconteceu, mas isso já apareceu e isso não... O Flávio, a gente tem que olhar também com muita frieza, que foi o seguinte, o Flávio é apresentado como candidato, quando ele é apresentado, se não me engano, numa quinta ou numa sexta-feira, o mercado financeiro cai, a bolsa cai, porque tinha essa ideia de que o Tarcísio era a melhor opção, e eu até acho que mas enfim, para esse campo, né? Mas isso foi superado com muita velocidade. Entendeu? Teve ali um soluço, o próprio Flávio tomou um susto e ele meio que falou, a minha campanha é negociável, não sei o que e tal. Mas isso foi ali durante alguns dias. Hoje, isso está completamente superado. Esse campo que tomou um susto com a troca do Tarcísio pelo Flávio, ele já se reagrupou. Isso já passou, já foi. Então, ficar batendo no Flávio em questões dele, da pessoa física ou da história dele ali, eu acho que é um caminho problemático, porque... E outro ponto importante também, polêmico, por favor, eu sei que vocês vão me xingar, mas enfim, eu não estou aqui para ser popular, não sou candidato a nada, enfim. A corrupção do dia a dia do brasileiro é do sujeito que rouba o celular dele na rua, no ônibus, não é do Vorcaro. É claro que a gente pode tentar explicar como a corrupção do Vorcaro chega nele, mas é um caminho na cabeça dele longínquo. A corrupção que ele vive, a violência que ele vive, o mal-estar que ele vive é o mal-estar da rua, do assalto, de ir para o trabalho com medo, do parente dele, do filho, da criança não poder ir para a aula porque está tendo tiroteio na comunidade e ele tem que ficar, entendeu? Isso é o que ele vive. E muita gente associa à esquerda, ao PT, uma certa simpatia com esse crime. E tem dificuldade de entender que segurança pública é uma questão estadual também. Né? Isso também é o que eu te falo, das associações, que você tem muita coisa para explicar. Porque na cabeça das pessoas, isso reforçado até por muitos influenciadores, e você tem muito influenciador hoje que fala de segurança pública com muito sucesso, né? Rodrigo Pimentel, não sei o que, tem um monte de gente que tem um público enorme nas redes sociais, que passa um pouco fora do radar, às vezes, da grande imprensa e tal, mas são pessoas extremamente populares e influentes. E essas pessoas estão o dia inteiro falando o quê? O policial solta e a justiça... o policial prende e a justiça solta. E isso está muito na cabeça das pessoas. A polícia está fazendo o trabalho dela, entendeu? O problema é que você está enxugando o gelo. E isso é repetido em todos os podcasts e todas as análises desse pessoal o dia inteiro. Então, mesmo que você... O que é cá entre nós uma bizarrice, se a gente for levar em consideração que 1/3 da polícia do Rio de Janeiro é milícia, né? Tipo, eles próprios são os bandidos. Né? Mas tem essa ideia que mesmo o miliciano, ele coloca uma ordem ali, aqui na minha comunidade. Mas será que ainda tem? Eu acho que já teve e não tem mais. Eu tenho a impressão que as pessoas pode hoje... Pode ser que entre bolsonaristas isso exista, né? Porque eles homenageavam o miliciano na Alerj. Mas tem eu uma acho... questão aí... Isso tem muito dessa percepção. Então. Né? O que a polícia não faz, nós vamos chamar o mão branca, aquela coisa, vamos chamar o justiceiro. Né? Mas eu nitidamente vi, ali pelos anos 2010, que existia uma percepção de que a milícia era boa, porque a milícia resolvia o problema. Não, isso mudou muito. Porque no fim das contas é aquela coisa mesmo da lógica do grupo de extermínio, né? Isso. Tipo, se a gente sabe que o sistema prisional não vai resolver, então a gente mata logo, pronto. As máfias na origem são muito assim. Né? Isso. É o cara que cobra a ordem ali do comerciante, do não sei o quê, ali daquela comunidade. Mas isso não é mais percebido desse jeito. Hoje, no Rio de Janeiro, eu acho que ninguém mais faz distinção entre milícia e tráfico. Mas, de qualquer jeito, as pessoas, no geral, têm a impressão que a direita é mais dura contra bandido. Nós podemos ficar o resto da vida discutindo se isso é justo ou não. Isso é outra história.
Brasil já dá o que falar, imagina 5 deles. No ponto de partida da série Nós Brasileiros, a gente mergulha em todos os nossos Brasis. E os primeiros comentários já dizem bastante. Muito bem feito e revelador do quanto não sabemos sobre nós mesmos como brasileiros. Teve também quem destacasse o nosso olhar honesto, sem simplificações, transformando um tema complexo em algo leve e direto. É o que a gente sempre busca por aqui. Argumentos, não dogmas. O Brasil, ele não cabe numa única leitura. O erro é insistir em explicar o país sempre do mesmo jeito. Quer conferir? O primeiro episódio, A Sociedade, já está disponível no streaming do Meio. Vale muito mais do que 15 pilas ser premium no canal Meio. E olha, não fui eu quem disse isso, hein? Mas eu posso ir além e te dizer que se você quer realmente entender o país, tipo, de verdade, ainda mais nesse ano de eleição, esse é o seu ponto de partida. Assina o premium e assista agora.